Eu sou Carlos Nepomuceno, mas o pessoal me conhece como Nepô, que para fazer sucesso no Brasil, só 4 letras. Passou de 4 letras, já é uma dica que eu dou para você. Xuxa, Pelé e Zico, né? E Lula é a exceção que justifica a regra. Então, eu vim aqui falar para vocês sobre inovação 3.0 e estou sorteando o livro. Então, quando vocês forem dar estrelinha para os palestrantes, vocês têm que lembrar que eu mereço 5 estrelas porque eu estou sorteando o livro. Então, vocês podem se inscrever. Já vi que tem gente se inscrevendo com mais uma vez, não vai ganhar por causa disso. Basta escrever uma vez só e no final da palestra nós vamos sortear esse livro aqui, ó. Educação 3.0, que é mais ou menos o tema do que eu vou conversar com vocês. Eu tenho trabalhado com internet desde 1992 como usuário e em 1995, quando vocês não estavam nem nascidos ainda, eu já estava ganhando dinheiro com internet, trabalhando na Rede Nacional de Pesquisa e como pesquisador, fiz mestrado sobre o tema, doutorado sobre o tema, e em 1995 eu montei a minha empresa. Eu tenho uma empresa de consultoria e de capacitação voltada para compreensão do cenário atual, apoio nas organizações, para que as organizações possam lidar melhor com esse mundo digital. Então, o que eu pretendo falar para vocês é sobre este novo mundo que nós estamos entrando. Geralmente, quando eu falo para o pessoal, eu dou aula em alguns cursos de pós-graduação, que é mais ou menos a idade de vocês, um pouquinho para frente, 4, 5 anos para frente, quando o pessoal faz graduação, depois vem fazer a pós. Tem gente que faz direto, então é mais ou menos o público que eu tenho falado bastante durante esses anos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte: o fato de vocês usarem computador, o fato de vocês usarem celular, o fato de vocês estarem conectados, não significa que vocês estão prontos para esse mundo digital. Vocês estão melhores posicionados do que as outras gerações, mas vocês não estão prontos para esse mundo digital. Esse mundo digital não basta se conectar. E eu vou tentar fazer um debate com vocês, que a gente está falando sobre educação, para onde que eu acho que o meu diagnóstico, para onde o mundo está caminhando, e provavelmente, isso é o meu diagnóstico, friso bem isto, é apenas o que eu acho e não o que vai acontecer, e a partir do meu diagnóstico eu vou tentar mostrar qual é o cenário em que a educação vai entrar, e quais são os desafios e provavelmente algumas ações que vão acontecer nessa área de educação. Então esse é mais ou menos o meu objetivo aqui com vocês. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e eu hoje me considero, e a gente tem discutido isso aqui com o pessoal, hoje eu poderia dizer que eu sou um analista de cenário, analista de tendências ou um futurista, e eu fico procurando métodos para a gente poder analisar melhor o futuro. E a maior parte das pessoas hoje, quando tentam analisar o futuro, não traz causas e consequências. E eu vou tentar trazer para vocês algumas causas e consequências para a gente ver para onde o nosso mundo está indo, qual é o cenário em que vocês vão trabalhar nos próximos anos, nas próximas décadas, e as influências que isso tudo vão ter, principalmente na geração do filho de vocês e dos netos de vocês, porque a gente vai entrar num ciclo de bastante modificação na sociedade. Nós já estamos começando e isso vai se desenvolver. Para poder começar a trabalhar com esse cenário, vou pedir para o Dilson colocar ali eu vou contar uma historinha para vocês, que é a seguinte: todo mundo aqui sabe o que é um kitnet? Eu vou contar uma história sobre um kitnet para falar desse futuro, para a gente entender por que a gente vai mudar radicalmente a sociedade. E eu vou trabalhar com kitnet, contar a história do kitnet, uma cena que acontece num kitnet. Antigamente,
se chamava kitnet, hoje não se chama mais kitnet. Hoje, por causa do Airbnb, com esses aluguéis pela internet, se chama loft ou estúdio. Porque o cara diz que não vai alugar um kitnet, vai alugar um loft porque custa mais caro, né? Mas kitnet é mais ou menos aquele lugar que quando você entra já está na janela. Você sabe o que é mais ou menos isso. Então, esse kitnet fica numa rua, que tem muito kitnet ali em Copacabana, que chama Prado Júnior, a primeira rua quando sai do túnel, na Prado Júnior ali em Copacabana. Então está um cidadão, sexta-feira à noite, esse cidadão na sexta-feira à noite, pensando no programa que ele vai fazer no fim de semana. Aí toca a campainha. Tocou a campainha. Aí quando ele vai dar uma olhada no olho mágico, passa aquela sombra no olho mágico, ele não dá para dizer que não está em casa, porque já todo mundo, a galera já viu que ele está em casa. São 6 parentes chegando de Aracaju para passar o fim de semana no kitnet em Copacabana. Acho que o pessoal de Aracaju não avisa, vai chegando. Todo mundo está conseguindo visualizar a cena, aí ele abre a porta, as pessoas entram no kitnet dele. Então eu queria que vocês me ajudassem na seguinte direção. Quais são os problemas que vão acontecer nesse kitnet, neste fim de semana, com esse pessoal de Aracaju que chegou lá em Copacabana? Por favor, me ajudem. Quais são os problemas? Espaço. Dilson, espaço. Vamos lá. Banheiro. O que mais? Hã? Comida. Boa. O que mais? Banheiro. Banheiro já falaram. Dormida é espaço, porque fica a cama. O que mais? Calor. Calor. O que mais? Não é porque é no Rio, é porque está todo mundo junto, tá? Privacidade. Privacidade, boa. Conflito, boa. Dilson está aqui, está mandando bem, hein? Lá atrás, hã? Críticas, conflitos. O que mais? Barulho, boa. Quem falou barulho? Boa, gostei. Barulho, o que mais? Sujeira. Faz sentido? Logística, faz sentido? Que vai ter problema de logística nesse fim de semana? Sim ou não? Sim. O que mais? Pode parar aí? Então olha só. Olha só, hein? Existe um fim de semana num kitnet, 7 pessoas, e vocês estão me dizendo que os problemas principais que vão acontecer é espaço, banheiro, comida, calor, privacidade, conflito, barulho, sujeira e logística. Tem lógica dizer que nesse kitnet, nesse fim de semana, necessariamente vai ter que ser administrado esses problemas? Sim ou não? Beleza. Quem me ajuda a dizer o seguinte: quantas pessoas, quantos seres humanos habitavam o nosso planeta em 1800? Quem chuta o número? Pode chutar qualquer número. Chuta. Hã? Mais. Mais. 2 bilhões. 1 bilhão. Então, em 1800, nós tínhamos no mundo, no planeta, 1 bilhão de pessoas. Quantas pessoas nós temos hoje? 6. Mais. Quantas são? 7. Então, preste atenção aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Aqui em cima nós temos 1 bilhão. Tá certo? Hoje nós passamos para 7 bilhões. Olhem o que vocês colocaram e me digam o seguinte: se não são as principais crises que o mundo hoje tem que administrar. Sim ou não? Espaço, saneamento, banheiro, alimentação, comida, calor, privacidade, conflito, barulho, sujeira e logística. Faz sentido ou não? Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para a gente pensar no futuro da educação, para a gente começar a mudar totalmente a maneira de pensar o futuro e a nossa mentalidade, é dizer para vocês o seguinte: o crescimento demográfico tem sido tratado de uma maneira
do ponto de vista futurista ou estratégico, de uma forma como se fosse uma força invisível que não faz a diferença. Para vocês terem uma noção, o Brasil, em 1900, o Brasil tinha 30 milhões de habitantes. E nós saltamos para 210, 205, 210 agora em 2017. Então, o mundo cresceu em 200 anos 7 vezes e o Brasil cresceu em 100 anos 7 vezes. As cidades, os municípios, as capitais cresceram em média 30, 40, 50, 60, 70 vezes. Quando você vai fazer a estatística ali. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para a gente pensar o futuro é dizer o seguinte: o principal fator, a principal causa das mudanças que a gente está vivendo na sociedade é, no meu diagnóstico, um fator demográfico. Quando a gente olha para 1800, 1 bilhão de pessoas significam 3 bilhões de pratos de comida, todos os dias. Vou repetir, todos os dias. Olha a complexidade do que a gente está falando. Então, quando a gente está falando em 3 bilhões de pratos de comida em 1800, eu estou falando hoje, em 2017, de 21 bilhões de pratos de comida todos os dias que precisam ser colocados na mesa das pessoas. Não é um papinho de dizer o seguinte: essa discussão não me interessa, vamos fazer outra discussão. Não tem essa discussão, não me interessa. Porque todo mundo vai acordar e dizer: cadê o meu café da manhã, o meu almoço, o meu jantar? Não é um papo adiável, não é um papo que a gente pode dizer: amanhã a gente conversa. Não, hoje eu quero o meu prato de comida. Ponto final. Sim ou não? Então esse dado concreto é fundamental entender que nós saímos de uma complexidade de 3 bilhões de pratos de comida todos os dias, uma taxa, digamos, bem fácil de compreender, para uma complexidade de 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Isso envolve tudo que está ali: espaço, banheiro, comida, calor, privacidade, conflito, barulho, sujeira, logística, educação, energia, comunicação, transporte. Então o que a gente tem que entender? A primeira coisa para a gente entender o novo século e depois colocar o problema da educação é compreender o seguinte: o ser humano nunca tinha crescido tanto e tão rapidamente na sua história toda. Quando o ser humano começou a crescer como a gente cresceu em alguns lugares, em algumas civilizações, essas civilizações entraram em colapso e desapareceram. Então o fenômeno principal que não está sendo colocado como a questão chave para entender o futuro é essa questão que está aqui colocada. Porque essa questão não é uma discussão teórica, não é uma discussão bacana, é uma discussão filosófica. Não, essa é uma discussão real. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: isso aí não é uma discussão, isso é um fato. O que a gente tem que começar a discutir no nosso encontro agora é o seguinte: o que este fato do crescimento de 1 para 7 bilhões significa para o futuro? Porque esse fato não é possível você alterar. Tem gente que assiste minha palestra e fica nervosa: mas eu não queria viver num mundo tão cheio, etc. Tal. Sai, vai para a rodoviária, sai matando gente. Só não diz que fui eu que mandei. Porque não tem como lidar com esse problema. Isso aí está colocado, é que nem jogador de time de futebol. Está lá os 11 jogando, não tem como. Entra um, sai o outro. Está lá, todo mundo está ali. E aí a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que começar a fazer uma reflexão, e isso tem a ver com o nosso debate sobre o futuro, que a gente vai fazer aqui mais adiante com o grupo. O que significa
o aumento demográfico. E aí a gente começa a refletir sobre isso, porque esse fato está aí. Uma coisa é uma capital como Aracaju ter 100 mil habitantes, ou 50 mil, ou 20 mil, que as pessoas passeiam pela calçada, as pessoas idosas botam suas cadeirinhas para conversar, que as pessoas vão para a praça tomar cerveja e jogar dominó, né? E a outra coisa é uma cidade com 500 mil pessoas, em que a pessoa, se vai jogar dominó, leva um dominó, leva o celular, leva o tênis. É outra realidade. Bom, primeiro passo. Tudo que vai acontecer daqui para frente é uma resposta a isso, meu diagnóstico. Muito bem. Como é que o ser humano pode voltar para o sorteio? Porque a galera chamou uma galera nova ali. O que a gente vai trabalhar em cima disso? E aí a gente vai começar a entrar numa discussão, um questionamento de como nós pensamos o ser humano, que é fundamental para entender o futuro e fundamental para entender o futuro da educação. A nossa maneira de pensar o ser humano precisa ser revista. Há uma revisão filosófica a ser feita. Como é que o ser humano resolve crises demográficas? E isso é uma coisa fundamental para a gente entender. Como é que é a saída dessa sinuca de bico? Porque a gente... Vamos comparar a gente com as outras espécies. Como é que as outras espécies resolvem crises demográficas? O lobo, ou o elefante, ou qualquer coisa, as manadas, etc, etc, se começa a crescer muito, divide. Algumas espécies comem os filhotes, abandonam os filhotes. Algumas espécies matam, deixam morrer os mais velhos. As pessoas se viram. Os bichos se viram. Porque o que acontece se a gente comparar com as outras espécies? Isso é fundamental para entender o futuro. As outras espécies são escravas da genética. Você não tem nas outras espécies um curso de graduação, de pós-graduação, um curso do Senac profissionalizante para um lobinho poder caçar. Curso, especialização para caça, para lobos júniores. Não tem. Então, as outras espécies não crescem demograficamente. As outras espécies, quando começam uma superpopulação, elas se dividem, elas matam, elas resolvem o problema, mas elas não se modificam, porque elas não têm condição de acessar o código genético para fazer um upgrade no código genético, para uma matilha de lobos, uma alcateia de lobos, poder, por exemplo, sair de 50 lobos e agora a gente pode ter 100 lobos vivendo no mesmo lugar. Eles não se administram nisso. A não ser que isso demore milhares, centenas de anos, eles vão fazer isso. Mas eles não conseguem fazer esse modelo de administração. E é fundamental entender como é que o ser humano administra crises demográficas se a gente olhar o passado. Então, como é que o ser humano fez no passado? E aí é por isso que a gente só consegue entender bem o futuro quando a gente vai para o passado. Se chegar uma pessoa para falar de futuro e não falar de passado, esse cara não está indo muito longe. Como é que a gente resolve crises demográficas? E aí vem uma outra maneira nova de pensar o ser humano. O ser humano, de tempos em tempos, ao longo da sua macro-história, promoveu revoluções civilizacionais. Não é a primeira que nós estamos vivendo. O ser humano resolve aumentos demográficos inovando a forma que ele se comunica e ele organiza a administração. Isso é uma coisa fundamental para vocês entenderem em relação ao futuro. O ser humano, quando ele começa a aumentar a demografia, ele começa a ter necessidade de fazer um upgrade
na comunicação e depois na administração. E promove revoluções civilizacionais. Qual foi a primeira revolução civilizacional, que a gente vai chamar de Revolução Civilizacional 1.0? Quando, há 70 mil anos, nós saímos dos gestos para a oralidade. Nesse momento, nós deixamos de ser nômades, nós começamos a trabalhar com a agricultura, a gente começou a domesticar os animais, a gente começou a viver em aldeias, quando a gente deu um upgrade na comunicação. Depois a gente deu um outro upgrade na comunicação, há cerca de 6, 7 mil, 8 anos atrás, quando a gente criou a escrita manuscrita. E depois a gente deu um outro upgrade quando a gente criou a escrita impressa, que, digamos, foi a revolução da escrita 2.0. E nós estamos hoje fazendo uma nova revolução civilizacional com a chegada do digital. Está dando para entender a dimensão da mudança que a gente vai passar? Eu estou falando para vocês o seguinte: se a gente comparar a situação atual, ela só é parecida com esse é o meu diagnóstico, baseado nos estudos dos canadenses, que eu trabalho com a Escola Canadense de Comunicação. Esses caras analisam e conseguem perceber 3 mudanças parecidas: a chegada da oralidade, a chegada da escrita e a chegada do digital. Então nós estamos vivendo a terceira revolução civilizacional. É algo que é o maior fenômeno na macrohistória de mudança na sociedade humana. Nada se compara a esse tipo de revolução civilizacional. Nenhum fenômeno. Revoluções sociais são importantes, mas não são tão importantes quanto revoluções civilizacionais. Então o que eu estou defendendo aqui para vocês? Eu estou defendendo uma coisa que questiona todas as ciências sociais do século passado. Eu estou dizendo para vocês que o ser humano, quando ele introduz uma nova mídia na sociedade, ele entra em processo de mutação. O ser humano, quando ele tem uma nova mídia, a sociedade começa um processo de mudança profundo. Por quê? As mídias fazem parte estruturante da nossa espécie. Tudo que a gente faz, tudo passa por uma mídia. Com ela nós nos relacionamos com as outras pessoas, compramos, consumimos, aprendemos, discutimos, casamos, namoramos. Quando você muda a mídia, você muda a sociedade. Marshall McLuhan, canadense. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês é: nós estamos iniciando uma nova revolução civilizacional que vai mudar profundamente todas as organizações. Vamos mudar a política, vamos mudar a educação, vamos mudar a administração, vamos mudar a sociedade. Tudo, a maneira que nós nos organizamos, começa a entrar em processo radical, disruptivo de mudança. É esse o pepino que está preparado para vocês no mundo que vocês estão entrando. Vocês vão viver um mundo que o pessoal da Gartner eles chamam de bimodal. Eu dei esse nome, mundo bimodal. Eles têm esse conceito bimodal. Nós temos 2 mundos hoje. Você tem um mundo que opera na oralidade e na escrita, que é a universidade atual, com seus modelos e com sua estrutura. É o modelo da política, é o modelo da sociedade de maneira geral, é o modelo de 98% das organizações. E você tem o bimodal 2, que já aparece, que é o Uber, que é o Airbnb, que é o Mercado Livre, que é o YouTube, que é o Facebook, que é o Google, que já está em outro modelo. São 2 modelos diferentes de organização. Então, uma revolução civilizacional, como é que ela opera? Ela tem 2 etapas. Nós estamos no meio da primeira.
uma revolução civilizacional, ela tem uma função sistêmica para o ser humano da seguinte maneira. Primeiro, ela introduz uma nova mídia. Dentro dessa mídia, ela traz uma nova linguagem. Então, depois nós vamos falar sobre essa nova linguagem. E o segundo momento, olha aí a coisa importante para a educação, para a gente dar um salto de qualidade na reflexão sobre a educação. No segundo momento de uma revolução civilizacional, nós entramos numa revolução administrativa. Por quê? A maneira que nós nos comunicamos define a forma como nós nos organizamos. Se eu tenho a comunicação baseada na oralidade e na escrita, todas as organizações, a escola, tudo vai girar em torno da oralidade e da escrita. O professor vai chegar em sala de aula, vai falar, vocês vão ler os artigos que o professor mandar vocês lerem, você vai fazer uma prova escrita, o professor vai te dar uma nota escrita, e você vai trabalhar em cima da oralidade, você vai reclamar com seus amigos que você está de saco cheio da universidade, tudo baseado na linguagem que você tem. Quando você introduz essa nova linguagem, a gente começa uma experimentação para criar um novo modelo de administração. Nesse livro aqui, na primeira página do livro, eu digo o seguinte: não é a escola, não é a internet que vai entrar na escola. É a escola que vai entrar na internet. A internet é maior do que a escola. A escola atual, a universidade atual, é filha da oralidade e da escrita. A nova escola será filha do digital. E o digital é um ambiente tecnológico que inunda o ser humano acima da sociedade, que a escola será obrigada a alterar o seu modelo. E isso é um termo fundamental para a gente entender no que a gente está falando. A revolução civilizacional, ela não é opcional para a espécie. Você pode adiar, você pode rejeitar, você pode brigar contra ela, você pode usar as leis, mas a necessidade da mudança, ela é irreversível, porque nós precisamos lidar com um patamar de complexidade e a gente precisa criar um novo ambiente de comunicação e um novo ambiente de administrativo para a gente poder lidar com essa nova complexidade. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos uma tecnoescola que foi criada dentro de um ambiente oral escrito, e essa tecnoescola trabalhava da melhor forma possível com as limitações da linguagem pré-digital. A chegada do digital oferece novas possibilidades para a educação. Muitas vezes eu faço muitas palestras dos professores, os professores dizem: Nepomuceno, eu já ouço esse papo que a escola vai mudar há muito tempo e nunca mudou, continua do mesmo jeito. E eu digo, é verdade. Só que a escola nunca mudou porque a gente não tinha tido até então uma evolução civilizacional. Essa escola que a gente está vivendo hoje é a escola formada pela chegada da escrita, e principalmente da escrita impressa, que construiu o livro, e toda a educação e a transmissão de conhecimento é baseada na impressa e na oralidade com o professor, em sala de aula. Depois, você está falando de novo modelo de administração. Você falou em mundo bimodal. Aonde você vê esse novo modelo de administração hoje na sociedade? Aonde que eu olho para entender para onde nós estamos indo? Porque está me parecendo que vai virar uma bagunça. É a chamada Casa da Mãe Joana 3.0. A gente vive na Casa da Mãe Joana 2.0, todo mundo sabe que está uma bagunça, e que a gente vai sair da Casa da Mãe Joana 3.0, que vai continuar a bagunça. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: a expectativa da mudança faz com que a gente procure um novo modelo de administração. E aí eu vou dizer para vocês, aonde que eu vejo um novo modelo de administração? Para a gente poder entender como funciona.
O exemplo principal que gerou a maior polêmica, que ajuda a gente a entender, é o Uber. O Uber não é um novo modelo de negócios. O Netflix, você pode dizer que é um novo modelo de negócio que faz uma coisa diferente, mas não é um novo modelo de administração. O Uber é um novo modelo de administração que é para lá que nós estamos caminhando e é para lá, provavelmente, que nós vamos começar a construir um novo modelo de educação. Como é que o Uber consegue resolver o problema da complexidade e como é que o Uber usa uma nova linguagem e como é que o Uber consegue criar um novo modelo de administração melhor do que o atual? E por que que esse novo modelo de administração do Uber será, na minha opinião, o novo modelo educacional? O Uber, olha só, ou os Ubers, Mercado Livre, Estante Virtual, Airbnb, todos esses, como é que eles funcionam? Como é que eles operam? Quantos gerentes nós temos no Uber? Vocês sabem quantos gerentes tem dentro do Uber? Alguém sabe? Zero. Como é que o Uber matou o gerente? Que é isso que a gente vai querer fazer. Não quero falar nada, mas isso vai acontecer com os professores também. Os atuais professores vão ter que mudar, porque vai ser gerente e professor, está mais ou menos na mesma posição. O Uber consegue matar o gerente e funcionar? Milhares de motoristas operando sem gerente, como é que eles conseguem fazer isso? Para vocês entenderem o mundo que nós estamos indo. Porque está funcionando. Tem lá os seus problemas. Mas é melhor do que o modelo anterior. O modelo anterior era o quê? O taxista totalmente sem controle. Não controlado nem pela cooperativa e nem controlado pela prefeitura. Como é que o Uber resolve o problema? O Uber introduz a nova linguagem. O Uber já funciona com a nova linguagem. O Uber usa a nova linguagem que vem com o digital para poder criar um novo modelo de administração. E aí a gente começa a ter o rastro do futuro. Quando você entra no carro do Uber, sem falar que você está com o GPS ligado, que o sistema aproxima você do motorista e aquilo economiza um dinheiro danado, porque você já está perto, ele já está perto, gasta menos gasolina, né? Qual é o grande diferencial do Uber para a gente poder solucionar os nossos problemas? O passageiro mete estrelinha no motorista e o motorista mete estrelinha no passageiro. Na hora que eu meto estrelinha no motorista e o motorista mete estrelinha no passageiro, eu começo a fazer um processo de autoavaliação. O consumidor passa a controlar o motorista e o motorista passa a controlar o consumidor. E nesse momento eu não preciso mais do gerente. Se o motorista vacilar, não é o gerente que vai mandar ele embora, é o conjunto dos passageiros que vai tirar ele da plataforma. E se o passageiro vomitar na cabeça do motorista, é o motorista que vai tirar o passageiro dizendo que ele não tem condição de ser um consumidor do Uber. Então, vocês estão começando a entender que quando a gente coloca o Uber para rodar, nós estamos criando um novo modelo de administração que nunca poderia ter sido criado sem a introdução das novas tecnologias e da nova mídia e da nova linguagem. Nós estamos entrando numa etapa do ser humano não possível antes para resolver problemas de complexidade, porque nós não tínhamos ferramentas para resolver desse jeito. Eu passei 3 anos na Prefeitura do Rio, trabalhando com o pessoal de informática, discutindo questões relativas a uma grande cidade e inovações para resolver os problemas. E eu vou trazer para vocês o paradoxo
do atual modelo de administração versus esse novo modelo que a gente vai chamar de uberização. O Rio de Janeiro tem 10 mil ônibus na cidade. Quantos fiscais vocês acham que tem no Rio de Janeiro? Por favor, me ajudem. Quantos fiscais vocês acham? São 10 mil ônibus, por favor. 300. Quanto vocês acham? 500, 300, 500. 40! 10 mil ônibus, 40 fiscais. Isso é uma bagunça organizada. O motorista faz o que ele quer, barata, ônibus quebrado, ônibus lotado, e o cara reclama, não adianta reclamar para nada. Aí vocês vão dizer, eu vou resolver esse problema. Aí entra um prefeito novo e diz, eu vou resolver esse problema no atual modelo de administração. Eu vou tirar, em vez de ter 40 fiscais, eu vou aumentar para 400 fiscais. Não só não vai resolver o problema, como vai chegar no final do ano, não vai ter dinheiro para pagar o 13º dos 400 fiscais. Porque é impossível resolver. Que é o que eu estou mostrando, é a complexidade que eu estou mostrando para vocês. Nós aumentamos a complexidade e o nosso modelo de administração, olha o que eu estou falando para vocês, ficou obsoleto. O nosso modelo de comunicação ficou obsoleto. Porque é assim que nós somos. E nós precisamos reinventar o modelo de comunicação de administração para lidar com a nova complexidade. É assim que a gente faz. Foi assim que a gente fez no passado. Foi isso que os nossos antepassados fizeram. Eles evoluíram a comunicação e a administração. Quando eu uso a palavra evoluir, eu não estou dizendo que a gente está num processo de melhoria do ser humano, não. 7 bilhões precisa de um modelo uberizado de administração. Não dá mais para eu continuar sendo formiga administrado por tamanduá. Eu estava em São Paulo, que aí quando a gente fala disso, o pessoal fala assim, você está falando de formiga? Então a gente está virando formiga? Não. Nós já somos formigas. Eu estava em São Paulo, perguntei para o cidadão do meu lado, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é engarrafamento de gente. Eu falei, como é que é isso no metrô? Como é que resolve esse problema de engarrafamento de gente? Não, fica parado aí que vai resolver. E realmente, deu uns 15 minutos, começou a andar o troço. Mas eu fiquei 15 minutos parado, no meio do metrô, engarrafado. Isso é complexidade. Isso é ser formiga sendo administrado por tamanduá. E aí nós vamos começar a entender que a nova linguagem que o ser humano está construindo é a linguagem dos cliques. A linguagem dos cliques permite que a gente resolva problemas complexos de uma forma mais barata e mais eficaz. Quem usa já a linguagem dos cliques no mundo animal? As formigas. As formigas, pela complexidade delas, elas não têm. A formiga, pela complexidade delas, elas não têm líder alfa. Aí o Caí normalmente na palestra fala, depois não tem líder alfa, mas tem rainha. Mas a rainha é tipo como era a Dilma, não manda muito no formigueiro, ela fica botando ovo e é responsável pela reprodução. Ela não toma decisões administrativas, a formiga, a rainha das formigas. Como é que funcionam as formigas? E é isso que nós vamos começar a imitar pelo tamanho da complexidade. Eu vou fazer aqui uma demonstração de como as formigas funcionam, para vocês entenderem. Vamos supor que eu estou aqui e eu tenho aqui um caminho em que as formigas estão andando aqui atrás e eu tenho essas cadeiras aqui, cada cadeira dessa é um caminho diferente das formigas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 caminhos. Eu sou uma formiga. Não sou gerente de nada, não sou chefe de nada, porque não tem. Eu sou apenas mais uma formiga, entre milhares de formigas. Então eu estou vindo aqui, tá certo? Estou vindo aqui, passeando aqui, atrás de comida. Entro aqui, não tem nada, entro aqui, não tem nada. Nesse quarto caminho aqui, a formiga descobre que tem comida ali, e tem mesmo. Aqui tem comida.
Como é que a formiga avisa para todas as formigas que estão aqui na reta aqui, que aqui nesse quarto caminho tem comida? Como é que ela consegue organizar toda aquela estrutura ali? Quando ela vê que tem comida e ela vem voltando já com a comida nas costas, ela vem com o mouse bundástico, ela tem um mouse bundástico. Então, com o mouse bundástico dela, ela vem curtindo o caminho. Olha só que coisa. Que nem vocês fazem no Facebook, que nem vocês fazem no YouTube. Então, quando ela vem voltando, ela vai deixando um rastro aqui. Esse rastro que ela vai deixando permite que as outras formigas entrem e comecem a pegar comida sem precisar avisar ninguém. Quando a última formiga chega à conclusão que acabou a comida, o que ela faz? Ela vem descurtindo o caminho. Está dando para ver como é que as formigas estão usando o que a gente está fazendo na internet? E por que ela está fazendo isso? Por que ela está matando o gerente? Porque a gente tem uma complexidade muito grande. Então, o caminho que nós estamos entrando na sociedade hoje é a passagem do uso da linguagem. As linguagens centrais que nós tínhamos, que é a oralidade e a escrita, elas ficaram obsoletas diante da complexidade. E a nossa espécie está deixando de ser uma espécie oral escrita, com líder alfa, organizada todo em torno desse modelo, para a gente começar um novo modelo, em que a gente tem uma nova linguagem, que é a dos rastros, pelos cliques, que a gente não tem mais líder alfa, e que a gente começa a se administrar de uma forma completamente diferente. O exemplo mais claro desse processo é o Waze. O Waze substituiu o repórter do helicóptero. Cada pessoa que está na estrada está avisando a todo mundo o que está acontecendo na estrada na frente dele. Se você está indo daqui para João Pessoa, não te interessa a situação do trânsito daqui para Salvador. Você quer saber como é que está a situação? Isso aqui é minha formiga. Como é que está a situação da estrada que você está indo? E isso só é possível através dos rastros e dos cliques. Para a gente abrir aqui para as perguntas, eu vou colocar o seguinte. Bom, esta mudança, que está apenas no início, começa a afetar as organizações da sociedade. A escola, a educação, ela não é, na minha visão, a escola e a educação, ela é ponto final da sociedade, ela não é início da sociedade. A educação forma para que as pessoas saiam da escola e possam trabalhar num ambiente organizacional específico. Por que vocês, quando estão na escola, logo no início, vocês têm uma turma, vocês têm uma sineta que toca, vocês têm um horário de sair, vocês têm um livro, vocês têm um professor, vocês têm tudo isso. Porque mais do que o que você está recebendo na escola de conteúdo, você está sendo formatado para quando sair da escola, você trabalhar numa empresa que vai repetir exatamente igual o ambiente da sala de aula. Você vai ter colegas de trabalho, você vai ter um horário de trabalho, você vai ter um chefe que vai substituir o professor, você vai receber uma metodologia e você vai repetir o mesmo ambiente que está aqui para cá. É o mesmo formato. As escolas, digamos, experimentais, começam a criar modelos diferentes para trabalhar em nichos. Os artistas, os cineastas, os músicos, aí tudo bem. Ali tem um outro perfil de trabalho. Mas o grosso de trabalho, o papel fundamental da escola, não é o que ela diz dentro da sala de aula. É o que ela mostra para vocês em termos de formato, para quando vocês saírem no mercado de trabalho, vocês não estranharem. A escola é uma formatadora de mentes na topologia que a gente tem na sociedade. Por que a escola vai mudar? Porque a topologia da sociedade está mudando. Qual é a incompatibilidade da atual escola com o novo modelo? Esse novo modelo não usa mais as linguagens que a escola usa.
O motorista do Uber, ele não tem mais um chefinho para prestar conta. Ele tem que se virar como é que ele vai atender o passageiro dele. Ele tem que ter uma autossuficiência. É um outro modelo de funcionamento. A velocidade das mudanças nesse novo ambiente é muito maior do que na escola. A escola atual é repetidora. Aqui nós temos modelos inovadores. Aqui eu aprendo com o professor. Aqui eu tenho que aprender sozinho a partir dos meus problemas que eu vou tendo. Eu tenho uma autonomia de pensamento que eu tenho que ter aqui, que aqui eu não tenho autonomia de pensamento, porque eu vou ter um chefe em cima de mim. Aqui eu não vou ter mais chefe em cima de mim. É um outro modelo. Então a estrutura que a gente tem que mudar na escola não é uma estrutura de conteúdo. Na escola hoje eu tenho que dar outras coisas, outro conteúdo. Não. O que eu preciso construir na educação nova é um novo formato que as pessoas saiam da educação melhores preparadas para viver num mundo 3.0. Porque eu estou compreendendo a revolução civilizacional. Nesse novo ambiente, o professor não é mais aquele cara que traz conhecimento. Ele é um curador de conhecimento. Ele é um facilitador para você chegar no caminho que você está achando que é melhor para você. Você começa a matar a necessidade de certificação. Não precisa de certificação. O que você precisa, e aí por isso que nesse livro eu coloco a weiserização do ensino, e não a uberização, o que você precisa é saber um problema que você escolheu, qual é o melhor caminho para você aprender sozinho sobre esse problema. Quando a gente vai falar sobre esse futuro da educação, para a gente fechar, e vai falar de Brasil, eu prefácio desse livro, quem fez foi o meu novo amigo, Ronaldo Mota, que é o reitor da Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que é uma universidade que tem no Brasil 500 mil de alunos. Olha a complexidade. E ele tem uma frase que, quando eu comecei a escrever o livro, eu reescrevi a partir dessa frase, e o livro começa com essa frase dele, que ele diz o seguinte: inovação na educação, e a gente está falando de Brasil, é qualidade na quantidade, quantidade na qualidade. Eu não posso procurar um modelo de escola, de educação ou de aplicação, uma escola de aplicação, ou lá no Rio tem o Pedro II, que é uma escola federal, que os professores ganham, são poucos alunos em sala de aula, porque esse modelo de uma escola de qualidade, com poucos alunos, professores bem remunerados, não é viável para a demanda de número de pessoas que nós temos. Então o que eu acabo fazendo? Eu crio uma escola pequena de qualidade, e a maior parte das pessoas estudam numa péssima escola sem qualidade nenhuma. Porque eu estou procurando uma qualidade que não vai mais existir. Não existe a possibilidade de eu resolver o problema dos 10 mil ônibus, ou dos milhões de alunos que estão sem escola no Brasil hoje, ou que estão com uma péssima escola, pensando no modelo atual da atual escola. Essa escola não foi feita para esse número de pessoas. Está dando para entender? Foi uma escola feita para um número pequeno de pessoas. O modelo de educação nosso é um modelo de baixa complexidade. Não é que a escola é ruim. Ela foi feita no momento que a gente passou. Porque nós crescemos demograficamente, essa escola ficou obsoleta. O novo modelo de educação é todo mundo na internet aprendendo com todo mundo e pessoas ajudando as pessoas a resolver os seus problemas. É uma guinada de 360 graus que a gente tem que dar. E é por causa disso que a gente tem discutido sobre esse futuro, porque a qualidade da análise de futuro que as pessoas estão usando para analisar o futuro da escola é de baixa qualidade. As pessoas não estão entendendo que a gente está passando por uma revolução civilizacional. Aí fica discutindo a cadeira da escola, o microfone, que vai botar o Waze, ou que vai botar Facebook, ou que vai botar Twitter, como é que vai fazer em sala de aula, não entendendo que a mudança é muito mais profunda, ou muito mais alta, se vocês quiserem, do que a gente está pensando. É isso aí. Perguntas.
Tem um microfone para as perguntas aí? Ali, ó. Lá atrás tem uma pergunta. Administra aí. Está pulverizado. Bom dia. O senhor falou sobre a ameaça que a não poder de comunicação causa aos gerentes. O senhor acha que, já que estamos num momento em que não necessitamos de gerente em alguns pontos, como exemplo, para pedir um carro, ou mesmo para dizer a situação registrada, o senhor acha que estamos caminhando para uma anarquia? Ótima pergunta. O que eu acho que é interessante colocar é o seguinte: essa pergunta é maravilhosa para a gente pensar sobre como a gente define as questões. Vamos pegar, e eu sempre me baseio na história. Eu acho que uma das coisas que a gente não pode perder de vista é que o ser humano não nasceu em 2017. Nós temos uma história para dar uma olhada. Quando nós começamos a crescer, e a minha tese de doutorado é uma comparação entre a chegada da internet e a chegada da escrita impressa em 1450, que é um momento muito importante para a gente entender que nós estamos num fenômeno similar. As pessoas dizem, a história não se repete, eu concordo. Fenômenos se repetem. Todas as ciências são baseadas em fenômenos que se repetem. A economia é uma ciência baseada em fenômenos que se repetem. A medicina é baseada em fenômenos que se repetem. E a minha área de trabalho, a minha base teórica é antropologia cognitiva, que é o estudo das mudanças de mídia na história. Por que eu estou falando isso para você? Quando, na Idade Média, a população das cidades começou a crescer, o modelo de administração que a gente tinha, que era fortemente baseado em conceitos religiosos para resolver problemas, no poder do Papa e no poder dos reis, isso começou a ficar obsoleto. Quando as pessoas começaram a falar que ia sair da monarquia e ia para um ambiente em que as pessoas iam eleger o rei, que é a república, as pessoas também começaram a dizer que estávamos indo para uma anarquia. Porque a gente estava indo de um ambiente mais centralizado para um ambiente mais descentralizado. Para que a gente pudesse sair desse ambiente centralizado para esse ambiente mais descentralizado, que não é totalmente descentralizado. E aí tem uma discussão que eu acho que é interessante, porque muita gente diz o seguinte, você está dizendo que nós estamos indo para um mundo desintermediado. Eu digo não. Nós éramos intermediados pela TV Globo e hoje nós estamos, de certa forma, sendo reintermediados pelo YouTube. A gente foi reintermediado pelo Facebook. Existe uma intermediação. Para eu poder falar contigo, depois dessa palestra pelo Facebook, eu vou ter que aceitar as regras do Facebook. Eu estou sendo reintermediado pelo Facebook. Só que essa reintermediação permite uma maior descentralização do que no passado. E aí é uma característica fundamental para entender a nossa espécie. Quando a gente aumenta a complexidade, e essa é a grande macro tendência do novo milênio, quando a gente aumenta a complexidade, a nossa espécie necessariamente precisa descentralizar o poder e aumentar o poder individual de cada pessoa. Só existe uma possibilidade sustentável a longo prazo para lidar com a complexidade. É cada pessoa aumentar a sua responsabilidade, a sua autonomia diante dos problemas. Esse empoderamento de mídia que nós temos hoje foi o mesmo empoderamento de mídia que nós tivemos com a chegada da escrita impressa. Então o que você está dizendo, a sua pergunta é a seguinte: se a gente comparar com o modelo anterior, nós estamos saindo de um ambiente de gestão
que é mais centralizado do que o atual que a gente está criando. Se a gente comparar esse ambiente com o do passado, vai dar uma impressão de anarquia. Mas existe uma regra de funcionamento dentro desse ambiente descentralizado. O Uber hoje está começando a criar problema, porque a base desse ambiente descentralizado, isso acontece também no Instagram, a base desse ambiente novo que a gente está criando é a reputação. O que me dá a garantia de botar minha filha no carro do Uber é que eu sei que o motorista do Uber está sendo avaliado todos os dias por várias pessoas. Se o motorista do Uber começar a molhar a mão do cara que faz o algoritmo do Uber, e esse motorista que não está ganhando estrelinha começar a fingir que está ganhando estrelinha, acabou o Uber. Isso está acontecendo no Instagram, quando o Instagram permitiu que gente venda seguidores para as outras pessoas e gente possa curtir coisas para as outras pessoas, robôs curtindo. Ou seja, você bota uma foto lá, 3 horas da manhã, 50 caras elogiam tua foto e começam a curtir tua foto e o cara nem viu tua foto. Ou seja, é fake o processo. Isso mata o Instagram. Isso mata o mundo 3.0. A base do mundo 3.0 é a garantia que eu compro no Mercado Livre e que o cara do Piauí vai me entregar a bateria porque está lá escrito na reputação dele que é um cara que sempre entrega as baterias no dia e na hora. Se o Mercado Livre começar a fraudar essa reputação, o Mercado Livre acabou. Porque não tem gerente para fiscalizar. Ou tem reputação, ou vira, aí sim, uma anarquia completamente incontrolável e nós não podemos viver nessa anarquia em que você tem bilhões de pessoas que precisam de algum tipo de regulação. Entendeu? Foi uma ótima pergunta, obrigado. Quem mais vai perguntar uma ótima pergunta? Vamos lá, vamos embora. Só aqui para concluir. Bom dia, primeiramente. Assim, a minha pergunta principal seria mais ou menos nessa linha que o colega perguntou aqui. Né? Mas, assim, já que o senhor falou que está maturando esse modo de vida 3.0, na sua opinião, o senhor como futurista, né? O senhor como o analista de cenário, né? Como o senhor bem colocou no início da palestra, e como bem demonstrou pelo seu conhecimento, depois que isso estiver muito bem sedimentado na sociedade, qual será, na sua visão, a próxima revolução? Depois desse modelo marcado por reputação, por serviços a pronta entrega, como está sendo hoje? Já vi que vocês fazem parte do comitê anarquistas de Sergipe, né? Tá tudo certo. Eu sou muito simpático aos anarquistas abertos para a descentralização. Ótima pergunta também, que eu queria dizer o seguinte, então olha só, primeiro o seguinte, o aumento demográfico continua. Então, a demanda por novas revoluções civilizacionais continua. A última revolução civilizacional, para a gente ter uma noção, que a gente vai pontuar em 1450, com o surgimento da prensa, de 1450 até 1800 foi quando surgiu se consolidou 3 revoluções importantes: a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. A partir de 1800, se vocês olharem a curva demográfica do mundo, é a partir de 1800 que tem um pico demográfico. Foi quando a gente consolida esses modelos da sociedade moderna e quando a gente consolida as revoluções industriais, científicas, acadêmicas, etc., que permite a gente poder crescer como cresceu. Manter as pessoas vivas, manter as pessoas com saúde. Você pode dizer, mal e porcamente, tem gente que não está comendo. Não interessa. São 7 bilhões todos os dias comendo alguma coisa. Não era possível ter 7 bilhões em 1300 ou em 1200. Não era. Ponto. Porque não tinha estrutura. Aí você está perguntando, então, primeira característica, nós estamos parando de crescer demograficamente? Não. Então, provavelmente nós vamos produzir um novo modelo, uma nova revolução civilizacional. Essa revolução civilizacional vai demorar tanto tempo quanto a última? Não.
nós vamos viver como se fosse assim, como se a gente já vive um pouco isso. Existem tribos indígenas que não têm escrito até hoje. Existem pessoas que nunca aprenderam a ler e escrever até hoje. Então nós vamos aumentar as distâncias entre os cidadãos. Tem gente que não vai ter acesso nenhum ao digital, que vai viver numa periferia cada vez mais periférica. Tem gente que tem acesso ao digital mal e porcamente, e tem gente que vai ter. Isso vai aumentando. Então, aonde que a gente vai ver isso que você está falando? Nos países com maior desenvolvimento tecnológico, que estarão liderando a economia no futuro, vai se procurar uma nova linguagem. Porque uma revolução civilizacional começa com uma tecnologia que traz uma nova linguagem. Porque é a nova linguagem que permite um novo modelo de organização. Aí a gente pode especular duas coisas, que já está presente. Uma é o aumento da inteligência artificial como uma ferramenta de tomada de decisão. Cada vez mais. Isso é um caminho. E o outro caminho é a implantação de chip na cabeça das pessoas. Porque as tecnologias até então são próteses. Tirando o marca-passo que você bota, tirando um tipo de prótese, de órtese que você coloca no teu corpo, no joelho, porque quebrou, etc. Tal, tudo que a gente tem hoje de tecnologia é prótese. Se a gente colocar um chip e eu começar a tomar decisões a partir desse chip, porque tem uma coisa que é importante, vocês que são do grupo anarquista aqui de Sergipe, que é o seguinte: a coisa importante para o ser humano é a tomada de decisão com qualidade. Quando eu uso o Waze, eu tomo uma decisão de qualidade usando o Waze. É uma qualidade melhor do que o repórter no helicóptero. Primeiro, porque é na estrada que eu estou. Segundo, que é uma decisão de confiança, porque são pessoas que já estiveram na frente. E uma coisa fundamental, é barata. É muito barato o Waze. Então, já estou te dando pista. Se a gente vai criar uma nova tecnologia que vai fazer a quarta revolução civilizacional, tem que ser uma tecnologia que traga uma nova linguagem e essa nova linguagem permita tomadas de decisões mais baratas para lidar melhor com a complexidade. Essa é a equação que a gente tem que procurar. E começar a especular em cima dessa equação. É o que? Inteligência artificial? É chip no cérebro? Ah, mas é chip no cérebro. Mas ajuda a tomar decisões melhores? Entendeu? Ajuda a tomar decisões melhores. Então aqui, por exemplo, todo mundo aqui está com o cérebro chipado, né? Então eu sei mais ou menos, a partir desses cérebros todos que estão chipados, qual é mais ou menos o perfil de vocês, que determinadas coisas eu não deveria dizer na palestra e outras coisas eu deveria dizer. Já apareceria para mim, ó, essa tela branca aqui, ó, não falar disso, falar daquilo. As pessoas estão começando a dormir. Sono. Faz uma piada agora, para subir o ambiente. Eu estaria vendo aqui tudo o que está acontecendo na cabeça de vocês. Mais alguém? Bom dia. Professor, dentro desse contexto de mundo globalizado e da velocidade das informações, da comunicação, eu gostaria que o senhor falasse, por favor, como é que fica essa questão do empoderamento individual e da responsabilidade individual, sabendo-se que uma andorinha não faz verão, como é que fica essa coisa da disrupção do pensamento e da prática, eu, indivíduo, eu, cidadão? A gente, quando pensa em empoderamento individual, quando a gente sai da escravidão, por exemplo, qual foi o grande ganho da chegada da sociedade moderna do ponto de vista das pessoas? Foi o fim da escravidão. Você pode dizer que existem escravidões isoladas aqui e ali, mas todas as legislações de todas as sociedades hoje atuais proíbem a prática da escravidão. Então, por que a gente conseguiu acabar com a escravidão?
Porque uma revolução civilizacional tem essa característica. Ela modifica o modelo de trabalho. O Uber é o início de um processo em que vai acabar com a carteira assinada. Não existe carteira assinada no Uber. E a coisa fundamental para que o Uber funcione é justamente não ter carteira assinada. Se eu começar a dar estrelinha para o motorista e esse motorista começar a furar sinal, que pode matar pessoas, e eu disser que esse motorista é ruim, ele tem que sair da plataforma. Ele não pode continuar dirigindo se ele estiver dirigindo de uma forma que está prejudicando um conjunto grande de pessoas. Porque ele está fazendo mal para a sociedade. Então, quando a gente pensa em empoderamento individual, a gente pensa que esse empoderamento individual é que todo mundo aqui agora vai ter uma enciclopédia na cabeça, que vai ter uma intelectualidade muito grande. Não é bem assim que a gente vai empoderar as pessoas. Quando a gente vai no supermercado, por exemplo, a gente não percebe, mas quando a gente vai ao supermercado e vai escolhendo os produtos, nós estamos votando em cada produto que a gente escolhe. É o tipo da estrelinha. A gente já faz isso. Com o cartão de crédito, a gente está votando. Vai comprar sopa, vai comprar Knorr ou vai comprar outra? Vai comprar água mineral, vai comprar X ou vai comprar Y? Por que você vai comprar X e Y? Você vai escolhendo aquilo, é o preço, é a cara dela e tal, pá. Então, o que a gente está aumentando? Quando a gente começa a dar estrelinha para pessoas do Uber, começa a dar estrelinha para garçom, começa a dar estrelinha para motorista de ônibus, começa a dar estrelinha para político, começa a dar estrelinha para o artigo que você leu, começa a dar estrelinha para o vídeo que você escolheu, começa a dar estrelinha para tudo, você aos poucos está aumentando e dizendo, isto é bom, eu gostei disso. Isso para mim não é bom. E como você vai definindo um perfil, isso que é legal, isso tem a ver com personalização e descentralização, quando você vê um filme do Netflix, você não está dizendo que o filme do Netflix é bom para todo mundo. Você está dizendo, você que gosta de filmes românticos, eu não sei se é o caso, vamos supor que seja. Você que gosta de filmes românticos, adorou o filme talzinho. Todo mundo que gosta de filme romântico vai saber que pessoas que gostam de filme romântico estão gostando desse filme. Pessoas que gostam de filme de guerra gostaram de tal filme. Aí você vai saber, poxa, é a brincadeira da formiga. Eu não vou ficar perguntando para 1000 pessoas o que está acontecendo. Eu vou receber as indicações. Isso tem a ver com esse novo mundo. Então esse empoderamento que a gente vai receber, que a gente está recebendo, é a possibilidade que eu tenho de influenciar em decisões cada vez mais participativas. Só que essa participação não é um modelo de participação que a gente entende hoje. Não é uma participação oral e não é uma participação falada. Pode ter esse momento, mas é principalmente uma participação clicada. Na hora que eu vou no Mercado Livre, eu estou clicando várias vezes, de várias maneiras diferentes. Quando eu escolho um produto, se eu não avaliei o vendedor, o fato de ter comprado o produto já é uma referência daquele vendedor. Tem lá quantos produtos ele já vendeu. Quando eu avalio, eu digo, olha, cuidado com esse cara, não está atendendo, ou esse cara é bom. E você vai dando uma reputação para ele, em que você está, o coletivo das pessoas, dizendo que aquele cara é bacana. Isso é o mundo 3.0. É o empoderamento, a participação através dos cliques, porque é barato. Por que um gestor no Rio de Janeiro, um fiscal, não consegue dar conta dos 10 mil ônibus? Se um prefeito falar, não, vamos agora incentivar todo mundo a dar sugestões sobre os ônibus. Se começar a chegar a sugestão das pessoas, oral ou escrita, alguém tem que ler aquilo, alguém tem que processar aquilo, e a pessoa não tem tempo para processar, porque ficou obsoleto. Então eu tenho que colocar os cliques para as pessoas poderem tomar a decisão. Tem uma diferença fundamental que eu chamo de gestoria, e essa pergunta me ajuda, dizer o seguinte, o que é a curadoria? E tem uma coisa no meio que eu chamo de gestoria. A curadoria é o seguinte, se várias pessoas clicaram e disseram que o motorista do Uber não é legal, o motorista tem que sair. Isso é curadoria.
tem um algoritmo, tem as regras, tem um funcionamento, tem uma forma de tirar as notas ruins, tem todo um processo aí, tem toda uma ciência nesse negócio. Mas ele tem que sair. Se ele sai, é curadoria. Se alguém chega para você e fala, eu vou tomar providência, esse cara, vou conversar com ele, isso não é curadoria. Porque está entrando um gestor, está entrando um gerente no meio do caminho, isso está encarecendo o processo, dificultando o processo e impedindo que aquela pessoa ruim saia rápido. Tá dando para entender? Fala. Como seria a educação desse sistema do ensino? Como seria a educação desse? Tá, depois você vai entrar. Como seria a educação nesse mundo 3.0? Então, a primeira coisa que a gente vai começar a pensar é o seguinte. Algumas tendências. A primeira tendência. Eu vou aprender a partir de problemas. Isso não é novidade. Situação, problema. Isso não é novidade para os filósofos da educação. Tem vários que falam sobre isso. Que a educação deveria toda estar trabalhando em torno de um problema. Só que isto não era possível no modelo atual. Porque você tem uma grade de conteúdo. É óbvio que nesse modelo não vai ter um centro, não vai ter o MEC, não vai ter vestibular. Porque quando a gente começa a falar isso, aí você fala, e o vestibular? Aí o MEC, como é que o MEC vai deixar? O MEC e o vestibular estão na berlinda. Vocês podem apostar. As pessoas vão começar a cada vez questionar mais isso. Porque não faz sentido. A ideia de uma educação pública central também não faz mais sentido. A ideia é você pulverizar as experiências a partir de cada pessoa se administrando. Porque as pessoas precisam criar uma autossuficiência em torno de problemas. O que você vai definir é o seguinte. Você imaginando o Waze, por que eu disse que eu acho que a educação vai para a Wazerização e não para a Uberização? Qual é? Vamos pegar o que era fundamental na atual educação, que já não é mais tão fundamental. Vamos eliminar as coisas que a gente já tem. Nós vamos para a escola hoje para receber conteúdo. Porque na minha época, antes da internet, se não fosse para a escola, eu não teria acesso ao conteúdo que tinha na escola. Ponto. Acabou. Não tinha. Não era que eu gostaria. Não tinha. A não ser que eu estudasse em casa com os meus pais. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, não tinha condição. Vai para a escola aprender alguma coisa. O professor era um transmissor de conhecimento através das enciclopédias que você tinha que comprar. Então a escola era um polo de informação e você tinha que ir para a escola ter informação. Ponto. E aí você vai dizer, se o cara não for para a escola, acabou, esse cara não vai ser bem informado. Tá? Só que o que aconteceu? Você pulveriza a informação. Você sai da escassez e vai para a abundância, que é a situação de hoje. Então, para você poder acessar a informação e para você ter acesso ao que está sendo dito na escola, necessariamente você não precisa ir para a escola. Então, a gente vai dizer que a demanda de conteúdo caiu. Você não precisa mais ir para a escola por causa de conteúdo. Não faz sentido. Aí você vai dizer, então, isso aí vai estar perdendo espaço. Qual é a outra coisa que está perdendo espaço? Certificação. Não importa muito, num mundo como a gente está entrando, inovador, descentralizado, muito rápido, se você foi certificado pela escola A, B ou C, interessa se você, para aquele problema que você diz que resolve, você realmente resolve. Você vai entrar numa plataforma de freelancers e vai começar a fazer, sei lá, logotipos, e os seus logotipos são tão interessantes que você vai começar a ganhar estrelinha, que pouco importa onde você estudou. Então eu não preciso ser certificado por uma escola XYZ. O que eu preciso garantir é que eu ganhe as estrelinhas dos meus consumidores. Então eu perco. A necessidade da certificação cai. Aonde que eu não tenho
Aí vamos ver, aí a gente vai vendo, bom, está caindo a necessidade de certificação, caindo a necessidade de conteúdo. O que não tem, que é fundamental que as pessoas estão precisando? Roteiro. Eu preciso de roteiros que me levem para resolver os meus problemas da melhor maneira possível, que é o Waze. Eu preciso de plataformas que me digam, esses caras aqui são as melhores pessoas para vocês fazerem curso, porque são as pessoas que vão te dar umas boas dicas de que é o que a gente está fazendo. Então as escolas, na minha opinião, os ambientes educacionais vão se transformar em plataformas que você vai, com o teu perfil, com a tua inteligência, com a maneira que você gosta de aprender, a saber, dentro dessas plataformas, quais são as melhores pessoas para levar você aonde você quer. É isso que a gente está demandando hoje. Então, se você me perguntar para onde a educação estaria caminhando, será uma educação de roteiros em que você vai ter curadores que vão te ajudar, a partir do seu problema, a você chegar onde você quer. Aí você vai me perguntar, e a criança do fundamental? Aí é um debate interessante que a gente pode chegar. Como é que eu preparo uma criança de 2, 3 anos já nesse processo? Eu não cheguei a esse ponto. Não tenho resposta para isso. Eu consigo pensar no cara do nível médio, eu consigo pensar no cara já adulto, mas eu não posso botar essa criança numa escola atual e depois eu botar ele numa escola completamente diferente mais na frente. A gente tem que ver como é que vai fazer isso. Fala. Fala aqui no meu. Então, eu sou professor de ensino da rede municipal dos municípios, ensino matérias que o senhor falou e fiquei um pouco preocupado com relação à relação da educação com o UB, talvez o professor saiba um pouco de cena. Mas também gostei da comparação e minha pergunta é baseada nisso. Como a escola criará uma autonomia para falar com o UB, gerenciar os problemas, se ela está atrelada a uma hierarquia partidária, uma hierarquia política partidária, como é que a educação terá essa autonomia, se nós temos o secretário da vida que decide, mas o Conselho Educacional, como funcionar o ano letivo e o que ensinar nesse sentido, nós temos os diretores que decidem como funciona a escola. Então a educação está atrelada a essa hierarquia federal, da vida. A exemplo disso nós temos a reforma do ensino médio, que foi feita sem consultar ninguém, e nós teremos que aderir a essa reforma do ensino médio. Que solução e como a educação ativa essa patamar de autonomia, já que ela está atrelada nesse cenário de hierarquia política? Ótima pergunta. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: o que eu estou falando, de maneira geral, são os embates políticos do próximo século. Se você pegar a situação do Uber, por exemplo, foi uma brigalhada danada para o Uber se estabelecer. O modelo político hoje partidário é filho da oralidade da escrita. Não vai fazer sentido para os nossos netos ou para os nossos bisnetos. Depende do processo. Não vai fazer sentido. A ideia de uma educação centralizadora, que o Estado toma conta de uma educação centralizadora, não fará sentido. Porque são milhares de pessoas querendo diversidade. Uma das palavras-chave que a gente vai ter agora é diversidade. Porque a gente abafou a diversidade. Porque a gente não conseguia lidar com a diversidade. Porque tem uma discussão interessante que eu acho que tem que fazer, que é o seguinte: complexidade, tem um aspecto da complexidade que é a objetividade. O outro aspecto da complexidade é a subjetividade. Se eu não posso lidar e eu não posso deixar que as pessoas se personalizem, eu massifico as soluções. Eu massifico a escola, eu massifico o supermercado, eu massifico todas as ofertas, porque as pessoas, é mais ou menos o caso da China, todo mundo vai comer arroz, arroz, arroz. Ah, quero sucrilho. Não, é arroz, arroz, arroz. Por quê? Não tem condição de ser diferente disso. Eu massifico tudo. Então, o caminho da educação é a personalização. A ideia do controle do Estado sobre a educação, como a gente tem hoje, estará em pauta fortemente nas próximas décadas. Vai ser uma briga no Brasil, uma briga em todos os lugares. Não é a educação
Porque a gente tem uma visão, e é isso que eu gostaria que vocês não pensassem assim. A educação, ela não é uma coisa assim, tipo assim, tem várias montanhas, aí tem a educação, que está no alto de uma montanha, eu vou ficar discutindo essa montanha, aí tem uma outra montanha lá que é a saúde, depois tem aquela outra montanha lá que é a justiça, aí cada grupo fica discutindo a sua montanha, achando que a sua montanha vai para lá, vai para cá. Não é assim. Tem algo que está por baixo de todas as montanhas, que é o ambiente social que está mudando. E todos estão mudando na mesma direção. E a educação vai atender a essa nova sociedade. A gente já começou um processo de mudança política profundo no Brasil. Estamos no início desse processo. A gente já está vendo que toda a velha estrutura que estava não está mais conseguindo se sustentar nessa transparência. É como se você de repente tivesse um quarto escuro. O que está acontecendo no Brasil em termos políticos é o seguinte: tinha um quarto escuro, todo mundo ali fazendo de tudo. Só que ninguém sabia o que estava rolando lá. Do dia para a noite abriu as janelas todas e todo mundo está filmando. Os caras, caramba, está todo mundo pelado, correndo de um lado para o outro, e todo mundo filmando. E os caras não conseguem sair daquele quarto escuro, porque eles não estão acostumados com essa transparência. Aonde você vai ver isso igual? Na chegada da escrita impressa. Os reis não conseguiram dar conta da transparência que a escrita impressa trouxe. A igreja não conseguiu dar transparência, porque ela pegava a Bíblia em latim e dizia: aí, você faz isso, faz aquilo, está escrito na Bíblia. Aí o Lutero falou: não está nada escrito na Bíblia, é tudo mentira. Aqui é a Bíblia, vamos todo mundo ler, vamos abrir escola para todo mundo ler. Cara, a igreja entrou em crise, porque a igreja construía um modelo de organização e de venda da Bíblia e ninguém lia do que estava rolando. Quando começou a ler, eu falei: cara, peraí, cara, não é por aí que vai rolar o negócio. E aí a gente começou o processo de mudança. Então essa tua pergunta vai se responder da seguinte maneira: o processo educacional vai estar junto de uma grande mudança política em direção à descentralização e em direção ao empoderamento do indivíduo. Esse é o grande movimento que nós vamos ter daqui para frente na política. Empoderamento do indivíduo, descentralização de tudo. E a educação estará dentro desse viés. Esse é o meu diagnóstico. Fala. Deixa o Gilson falar primeiro e eu falo por último. Professor. Toma. Professor, o senhor menciona o exemplo do Waze para exemplificar, né, essa mudança no ensino para o ensino 3.0. O Waze se baseia nos conceitos de gamificação e crowdsourcing, que é esse compartilhamento de informações entre as pessoas. Da gamificação, a gente vê que a escola, ao longo dos anos, usou bastante o lúdico e os jogos no ensino. Então, será que esse uso de games e gamificação em sala de aula é um dos caminhos para se concretizar, ou pelo menos o caminho mais próximo para se concretizar esse ensino 3.0 que a gente está entrando? Olha só, uma das coisas que eu escrevi, estou lançando um livro esse ano, chama Administração 3.0. O meu diagnóstico, e eu sempre estou repetindo isso, eu não estou dizendo que isso aí vai acontecer, eu só estou dizendo que é o meu diagnóstico. É que nem o médico. O meu diagnóstico é que você tem um problema tal, que você tem que fazer tal coisa. Ponto. Não quer dizer que é a verdade, nem que é a realidade, nem que isso vai acontecer. Eu só estou fazendo o meu diagnóstico. Pode ter outras pessoas com outros diagnósticos. No meu diagnóstico, quando a gente introduz essa nova linguagem, o modelo atual da escola, todo o conceito da escola atual, ele entra em colapso. Não sobreviverá no longo tempo. Não adianta você querer mexer na sala de aula, etc. Qual é a sugestão que eu faço para a gente poder implantar esse novo modelo? E essa pergunta é ótima, Dilson, porque ajuda a pensar isso. A minha sugestão é criar zonas de inovação separada. Quer brincar de gamificação, etc. Mas num ambiente bimodal 2, em que você vai ter, não vai ter o professor em sala de aula, não vai ter turma, não vai ter assunto, é tudo problema, tudo plataforma digital, tudo estrelinha, o cara gostou, não gostou, clica, gostou de um vídeo, clicou, esse vídeo subiu, não gostou de um vídeo, desceu.
Tem que ser nesse ambiente novo. Quer fazer gamificação nesse ambiente novo? Beleza. Quer fazer qualquer coisa nesse ambiente novo? Beleza. Você já está trabalhando dentro desse novo ambiente. Qualquer coisa que você faça nesse novo ambiente é inovação incremental. Ah, mas ainda tem muito tempo que a gente pode fazer tudo que você quiser aqui. Mas não tenha ilusão, no meu diagnóstico, que isso aqui vai resolver o problema. Por que não vai resolver? Porque você tem uma coisa mais sofisticada que resolve o problema de muito mais gente de forma muito mais barata. Porque vai bater no final de tudo no saldo bancário. A prefeitura não vai ter dinheiro, o Estado não vai ter dinheiro e não sei quem não vai ter dinheiro para fazer uma coisa diferente, porque não tem dinheiro. O outro modelo é mais barato, o Waze é mais barato. A gente não pode pensar em educação sem colocar a questão do saldo bancário. Porque fica uma discussão assim, eu gostaria da educação com qualidade, tá, meu irmão, mas cadê o dinheiro? Multiplica aí o número de pessoas aqui em Aracaju, de crianças que não têm escola, que precisam de uma escola, no modelo atual. Multiplica, pega o modelo que as pessoas sugerem de escola, soma isso e vê quanto é que precisaria por mês para colocar essas crianças na escola no atual modelo. Sergipe teria que produzir 5 vezes o PIB dela para poder pagar só essa nova escola. Não faz. Aí todo mundo fica empurrando com a barriga. E a garotada lá não fica com escola nenhuma, fica lá, todo mundo acaba indo para a situação pior possível. Vai para o crime, vai para a violência, vai fazer o que vai. Não vira empreendedor, não vira criador de dinheiro, não vira criador de novos produtos e serviços. Ele vai ser ao contrário, vai ser o cara que quer destruir a sociedade. E a gente fica nessa discussão que não sai do mesmo lugar, é um atoleiro a discussão. Entendeu? É a última, para fechar, né? Antes de mais nada, muito obrigado pela brilhante palestra, que de fato traça o cenário da complexidade caótica, né, que está já na nossa sala. Né? As perguntas que eu tinha a fazer, você basicamente já respondeu. A primeira é, quando você também disse que não imagina ainda um cenário como poderia resolver essa questão, é a primeira idade, ou as primeiras idades. Né? Partindo do estágio, onde, digamos assim, as questões cognitivas estruturadas e um cabedal de conhecimento, aí a gente pode, digamos assim, iniciar o ensino 3.0. Mas a fase antecedente, né, da primeira infância, segunda infância, a primeira adolescência, etc., a gente não sabe como que isso vai se definir, até porque é uma fase de heteronomias, né? As crianças não sabem estabelecer regras, não sabem, clica porque você diz, clica aqui, clica ali, né? Não sabe se gostou, se não gostou, né? Mamãe, eu gosto disso, né? Ela não sabe nem o que é que gosta. Então, de fato, é um cenário muito complexo e é praticamente também uma solução para fazer ser muito simples. Né? Essa é uma questão que você também já ponderou, que você também não vislumbra ainda como é que seria uma saída por ele, dessa situação. E a outra questão, acho que você já comentou também, é a questão do símbolo de Estado. Né? Como é que fica, de repente, essa disrupção, né, em níveis mais baixos, vai bater lá em cima e será que a gente vai, finalmente, atingir lá o objetivo de John Lennon, né, em Imagine, né, não ter estados, não ter fronteira, não ter religião, todo mundo, a terra sem terráqueos, e ponto final, quer dizer, como é que vai ficar a questão do Estado, né, as questões de Estado, que são definidas de maneira centralizadas, pensar que você já criou sua política, né? E outros já, como você já vem pensando nessa questão e já sugere caminhos, a transpolítica, né? Quer dizer, uma maneira de fazer diferente, de fazer política e de compreender política, mas pensa aí nessa questão de
questões de Estado, né? Como, por exemplo, o que é brasileiro quer? Né? Eu vou definir. Claro que a gente está hoje desenvolvendo o brasileiro que a gente nem sabe o que é. Vai ser formatado em tempo real, porque a gente não tem política de Estado para a educação. Ao menos o que está escrito no ficou. O que está na MPB a gente não vê sendo cumprido. E tem outras questões também. Né? Essa descentralização digamos, provocada pela pulverização vai atingir o Estado? Bom, eu estava precisando depois pegar o celular para fazer o sorteio. Ele estava por aí, não estava? Está aqui? Ah. Então, olha só. Opa. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, Henrique, que é uma coisa fundamental, que a gente acha que conhecer, quando a gente entra num mundo novo, você começa a desenvolver conhecimento, você vai ler coisas e tal, mas você tem um problema e começa a conhecer, a gente acha que conhecer é um somatório de coisas novas que você recebe. De fato, coisas novas são importantes. Mas tem uma ingenuidade que conhecer é abandonar determinadas ingenuidades que a gente tem. Então, minha grande ingenuidade nos últimos 11 anos foi não perceber a força das mentalidades. Hoje, o principal desafio que a gente tem é conseguir sair da mentalidade 2.0 para a nova mentalidade 3.0. Porque a nova mentalidade 3.0, ela está aí, e nós temos uma mentalidade 2.0 que pensa tudo de uma maneira. Escola, professor, a gente já faz a ligação direta. Empresa, gerente, a gente faz a ligação direta. Né? A gente vai fazendo essas ligações diretas. Política, político, é ligação direta. Né? A gente começa a pensar dessa maneira. Então a gente não consegue ver de outro jeito. E aí a gente fica rodando dentro do mesmo negócio. Então o primeiro problema é essa velocidade toda das mudanças que as pessoas estão falando vai esbarrar nas mentalidades das pessoas. Muitas coisas que as pessoas estão dizendo que vai mudar muito rápido, na minha opinião, não vai. Em vários aspectos. Apesar de que está mudando rápido, mas o que está segurando são as mentalidades. Então, essa é a primeira coisa. Então, isso, na minha opinião, vai adiar algumas mudanças. Em relação à questão dos estados, eu vejo um empoderamento regional. O Brasil, por exemplo, aumentar o poder das federações. Sergipe decide sobre o controle de armas, sobre o aborto de um jeito, o Rio de Janeiro decide de outro, Maranhão decide de outro, Piauí decide de outro. Você empoderar as federações, federalizar. Você colocar as decisões mais para a ponta. Essa é uma possibilidade. Em termos de países, isso que você está falando me dá a oportunidade de falar, uma coisa que é a seguinte, é a nova etapa dessa revolução, em termos de administração, que é a passagem da descentralização para a distribuição. E a gente vai ver isso no Bitcoin. O Bitcoin, não sei se vocês sabem, é uma moeda que foi construída descentralizada, desdistribuída. O modelo do Bitcoin é igual ao modelo daquele compartilhamento de música. O Bitcoin, depois que ele começou a funcionar, ninguém mais consegue mexer naquilo. É completamente independente. Cada pessoa tem um pedaço do Bitcoin. Essa moeda é uma moeda que não é controlada por um Estado. Então, uma das coisas que identifica o Estado ou um grupo de Estados é a moeda. Se você começa a ter uma moeda distribuída universal, toda uma ideia de Estado que a gente tem hoje começa a mudar. Então, a ideia de uma plataforma como o Uber não vai fazer muito sentido quando a gente começar a desenvolver o conceito do Bitcoin, que são redes distribuídas. Que é mais ainda um outro passo nesse processo. Então, qual é a nossa tarefa, Henrique? Inclusive para o nosso projeto de núcleo de futuro. Nós temos que apresentar tendências e macro tendências para guiar determinados projetos de inovação disruptiva. Qual seria um projeto de inovação disruptiva que tem grande possibilidade daqui a 20 anos fazer todo sentido? É isso que a gente tem que pensar.
Apostar nas plataformas, apostar nas estrelinhas, apostar no roteiro, criar um novo modelo completamente diferente, o professor é curador, em torno de problema, e fazer essa experiência. Antecipar esse futuro. E aí começar a experimentar como é que essas coisas vão acontecer. Aí vocês vão falar, mas e o MEC? Não vai ser uma estrutura de escola para substituir a atual. Em termos de Brasil, uma proposta que eu tenho feito, para a gente poder sair dessa sinuca de bico, da mesma maneira que a gente criou zonas de francas para desenvolver produtos, a gente podia criar zonas francas de inovação. Em alguns lugares do Brasil, a gente começar a viver futuro. Política, educação, sair da Constituição Geral e dar liberdade para aquele segmento ali experimentar uma coisa completamente diferente. Para poder começar a fazer essas experiências completamente disruptivas. Porque o Brasil não deixa ser disruptivo. E o incremental não adianta. E aí como é que você sai dessa sinuca de bico? Essa é a sinuca de bico que a gente está. Por isso que eu acho que tem que fazer zonas separadas. Nas empresas, na educação e no próprio país. Bom, galera, o papo era esse. Dizer para vocês o seguinte, se vocês quiserem acompanhar as minhas novidades, é tudo nepou.com.br. Ah, Nepou, como é que são os seus vídeos? youtube.nepou.com.br. Nepou, qual é o seu Twitter? twitter.nepou.com.br. Nepou, qual é o Facebook? Facebook Pro, no caso do Facebook é facebookpro.nepou.com.br. Meu blog, nepou.com.br. Está tudo lá.